Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, essa obra que foi psicografada pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? E nós vamos continuar. Semana passada nós estávamos ali naquela conversa muito romântica entre o Saulo e Abigail, né? Então, um clima de romance que continuará hoje, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas análises, algumas associações, de entender algumas coisas que Jesus, uma passagem registrada ali, né, que Jesus nos ensinou ali a respeito do casamento, das uniões conjugais, né? Começar a pensar nos valores, como que a gente, é, como estão os nossos valores nos dias de hoje, é, tentar abrir a mente para algumas coisas, sem imposições, entender de costumes, entender da diversidade, né? Então, quando Jesus fala lá do princípio, qual seria esse princípio? Como seria esse princípio? Será que as sociedades modernas estão tão distantes assim, né, desse princípio? Por que será, se a gente sabe que a família é a célula primeira da sociedade? Por que será que a nossa sociedade ainda está tão adoecida? Não é? Então, acho que é um capítulo que a gente vai lendo. Eu acredito que a gente tem que ler sem levantações de bandeiras, com imparcialidade, com entendimento, né? Emmanuel é muito hábil nas suas colocações aqui, ele expõe fatos. Ele não tá, né? Não é um espírito que está aqui para falar, olha, né? Nada disso. Ele está expondo fatos e contando história de vidas. E o que a gente pode fazer? Tentar traçar um paralelo da história dessas vidas com a história das nossas vidas. Por que será que algumas coisas têm dado tão errado? Será que as é, é, até que ponto que a gente deturpou alguns valores assim sagrados até em nome de modernismos, né? Acho que abrir a mente livre de preconceitos, eu acho que é o ponto chave aqui, sabe? Os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, sem rotulações, porque hoje em dia a gente infelizmente vive tempos que os pontos de vista recebem já um rótulo, né? Disso, daquilo e daquilo outro. E tem uns rótulos ali que são muito mal vistos hoje em dia, infelizmente, não dizendo que seriam certo ou não. Acho que as coisas não deveriam ter rótulos, é a gente entender o espírito da coisa, entender a função da coisa, entender os costumes, né, do povo, um contexto todo antes da gente querer fazer muitas análises ou até mesmo críticas. Então, sem mais delongas, a gente vai continuar a leitura, que é esse diálogo aí que está acontecendo nesse encontro desse casal de namorados, que é a Abigail e o Saulo, como nós estávamos vendo ali na semana passada. Então, eles estão traçando, hoje nós vamos ver aqui, eles traçando planos para a vida futura deles. Então, a gente vai perceber como que é assim uma vida planejada, né? Que muitas vezes a gente já começa por aí, a gente percebe que muitas relações não simplesmente desconhecem essa fase de planejamento, as coisas simplesmente acontecem, né? Então vamos aprender aqui, vamos voltar às origens, às raízes, aos povos ali mais antigos, aos povos que tinham
como diz Jesus no Evangelho de Mateus, né, no princípio não era assim. Então, aqueles povos que lá no princípio tinham uma compreensão mais fidedigna das leis de Deus, e esse povo era o povo hebreu, porque foi a eles que foi revelado inicialmente ali as leis de Deus. Então, vamos continuar nossa leitura. Eu vou retomar o último parágrafo da semana passada, né, que vai continuar aqui o diálogo do casal apaixonado, né? Então, olha, a última fala aqui de Saulo, né? Então, Saulo fala assim, olha, ele está conversando com a Abigail, ela fala dos sonhos dela, ele fala dos sonhos dele, eles vão continuar, né? E ele está fazendo ali as juras, as promessas para ela. Ele diz assim, olha, em Tarso, nos dias suntuosos dos Jogos Juvenis, porque ele era um esportista, né? Então, a descrição que a gente vê de Saulo aqui era um homem bonito, viril, forte, né? Um homem, para a época dele, super cobiçado, né? Inteligente, doutor da lei, era um, como a gente diz hoje, um partidão, né? Então, ele está falando da vida dele para ela, olha. Em Tarso, nos dias suntuosos dos Jogos Juvenis, que ele era um atleta também, além de tudo, após as conquistas das melhores láureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas de núpcias. Veja que isso até hoje as coisas são assim, a mulherada fica meio. Elas não se contêm diante, né, desses partidões tipo Saulo aqui. Vamos lá. E elas eram, né, elas investiam mesmo. Mas a verdade é que permanecia insensível a esperar-te como heroína e ignota do meu sonho, nas assembleias ostentosas de púrpuras e flores. Então ele se mantinha, e nós vamos ver com detalhes ele falando dessa postura ali muito, até severa ali dele demais. Severa, não sei se é a palavra, mas muito reta, né? Ele não dava trela. Falando com a linguagem que a gente compreende nos dias de hoje. E ele continua: quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram num lampejo de sublimes revelações. Então ele encontrou nela um algo a mais, falou ao seu coração, à sua alma, né? És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio. Achei tão até poética essa forma, né? És o coração do meu cérebro. Veja, o que é o coração? Coração é sentimento, é emoção. E cérebro é razão. Ele é muito racional e precisava dessa outra metade, dessa outra. Não estou dizendo aquela teoria das metades eternas, não é isso. Estou dizendo assim, sabe, yin e yang, as coisas que se complementam. Então, ele reconheceu nela uma alma que o auxiliaria a se tornar um ser mais inteiro, porque aquilo que nele faltava, ela tinha. Então, veja, né? Ele com as funções e com as características naturais da polaridade masculina, né? E ela com as características naturais da polaridade feminina. Então, um complementando o outro, né? Razão e emoção juntos. Ele já está falando isso aqui. Mas aqui, né? No princípio, veja, vamos pensar aqui em Jesus, olha. No princípio não foi assim, ou seja, o princípio não foi corrompido ainda. Né? Então, esses espíritos aqui, pela história que a gente está vendo deles, eram espíritos já preparados, eram espíritos que traziam ali, eles tinham outras dificuldades, talvez, né? A serem vencidas, mas nesse quesito, espíritos que não se comprometeram, aparentemente, nessas questões da emoção, das relações e tudo mais, né? Então, eles mantinham essa coisa, eles não tinham conflitos, talvez, nessa área, né? Então, ele diz assim, olha, és o coração do meu cérebro, ou seja, um complementando o outro, né? Razão e emoção. A essência do meu raciocínio, né?
serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. E nós paramos aqui, a mão edificadora, ou seja, ele está atribuindo valor a ela, não é? Hoje nós vamos continuar a leitura. Então, olha, continuando a partir de hoje. Então, Emmanuel narra para nós aqui. Enquanto a moça, sensibilizada e venturosa, tinha os olhos mareados de pranto, o fogoso mancebo continuava. Então, ele estava apaixonado. O fogoso mancebo, achei tão engraçado essa descontraída que o Emmanuel deu aqui, falando assim do Saulo, né? O fogoso mancebo continuava. E ele continua, ele vai continuar falando, olha. Aqui a gente já vai começar a ter margens ao ouvinte. Gente, ouvinte, peguem o livro, leiam. Antes, né, dá uma pesquisada nos costumes judaicos da época. Vamos pensar que eram dois judeus aqui. Abigail era uma judia, de família, como nós vimos até agora, de família tradicionalmente judia, tradicionalmente no sentido de seguir fielmente as tradições judaicas, né? Ela foi educada num berço que valorizava os ensinos, e vamos pensar, né? Essa ancestralidade lá de Moisés, a família dela valorizava isso demais. Ela foi educada num lar que seguia e conseguia sentir digamos assim, o espírito mesmo do ensinamento de Deus, né? Então, eram dois judeus aqui, uma mulher judia de família criada nas mais puras tradições judaicas e um homem judeu também, Saulo, judeu, tão tão judeu que ia ser até era um doutor da lei que ia até ser o chefe do sinédrio, de tão rigoroso que ele era e de tão observador da lei que ele era. Então, isso daqui que a gente vai ler são costumes muito fortes que desde sempre pautou a vida, a sociedade judaica desde os tempos de Moisés. E eles é um povo que defende suas tradições e cultua elas até os dias de hoje, né? Às vezes nós, os ocidentais, moderninhos, às vezes nos falta, às vezes pecamos, tudo bem que eles ficam ali meio cegos. Eu não estou dizendo que está certo e que está errado, mas estou dizendo que a falta de equilíbrio, e nós também, ocidentais, talvez na nossa falta de desequilíbrio também, talvez a gente abra demais para se perder as tradições, achando que elas são fora de moda, cafona, superadas, né? Vamos ler aqui como que vivia uma família tradicionalmente judaica, e como que eles enxergavam o casamento. Um casamento enxergado e vivido dessa maneira, será que haveria possibilidade? Né? Enxergado e vivido dessa maneira, será que haveria a possibilidade de um divórcio, por exemplo, como está aqui em Mateus falando, né, dos fariseus, tentando Jesus, perguntando se seria lícito um homem dar carta de desquite à sua esposa, né? E Jesus dá uma lição que a gente vai entender, eu acho que a gente vai compreender um pouco da lição de Jesus lendo esse essa narrativa dessa história real que Emmanuel nos conta com imparcialidade. Ele simplesmente narra os fatos como eles estavam acontecendo e como era muito natural naquela época entre os judeus. Antes da leitura, eu vou ler aqui a passagem de Mateus para a gente trazer à memória. Então, olha, do Evangelho aqui, o capítulo 22, não separar o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo, então chegaram a Jesus, é porventura lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer causa? Ele respondendo lhes disse, não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio o fez macho e fêmea? O que ele está falando aqui? Ele está falando do que está escrito, né? Não tem deslido porque está escrito. Essa aqui era a lei escrita, não era aquela lei que
porque a Torá, né, tem a Torá escrita, que é o que está escrito, e tem aquela que são os costumes que vem passando de geração para geração, através do quê? Da mediunidade, desde Abraão e os outros que vieram na descendência, né? Os costumes. Muita coisa da Torá, depois eles acabaram registrando e escrevendo para não se perder, mas muita coisa, quando Jesus, por exemplo, fala assim, tende ouvido o que foi dito. Quando ele fala tendes ouvido o que foi dito, ele está falando dessa Torá que não estava escrita. É a tradição passada desde Abraão, né, e vivida. Né? Então, quando Jesus fala, né, em outra passagem, tendes ouvido o que foi dito, ele está falando desses costumes sociais. Mas aqui não, aqui era o que estava escrito mesmo. Olha, tendes lido, né? Tendes lido que quem criou o homem, desde o princípio, fez macho e fêmea. Ou seja, isso está escrito lá num dos 5 primeiros livros da primeira revelação, né? Então ele tá dizendo, olha, vocês leram, não aprenderam, ele está recordando. Então veja que Jesus não veio destruir essa lei, então, ele está trazendo essa lei à consciência para que aquele povo ali, para que os fariseus, né, que estavam tentando, conseguisse extrair o espírito que vivifica, além da letra que mata, né? Então ele diz: vocês não têm deslido, né? Que está escrito que no princípio Deus fez macho e fêmea e disse: por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com sua mulher. Ou seja, aqui ele já está consagrando o princípio do casamento, né? E serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem e o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles, né? Então os fariseus replicaram. Pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhe Jesus. Porque Moisés, pela dureza de vossos corações. Essa frase é importantíssima. O que ele está querendo dizer com dureza de vossos corações? É quando nós, pelos nossos desejos, pela nossa inferioridade, começamos a dar vazão a contaminações dentro do nosso tálamo conjugal, digamos assim, né? E essas uniões, elas não são feitas, elas não acontecem voltar com esse ideal de trazer Deus, né? Colocando Deus como o elemento, a pedra fundamental ali daquela nova célula que vai compor a sociedade, ou seja, aquela nova família, não tem Deus ali no meio. Se no princípio as uniões eram dessa forma, como a gente vai ver no diálogo aqui de Abigail e Saulo, que evocam a lei desde lá do princípio. Então, eles estão querendo viver um casamento conforme o princípio, né? Como Jesus ensina aqui. Então, no princípio, os casamentos se davam nessas bases aqui, como Saulo e Abigail estão planejando. Mas nós, pela nossa inferioridade, o nosso desejo desenfreado, a nossa vontade de subjugação, de dominação, né? Por interesses inferiores, nós acabamos nos unindo uns aos outros, ali nos vinculando por outros motivos que não os que deveriam ser. E aí, quando acontece isso, o que acontece? Né? A gente entra num desajuste. Quando há o desajuste, o que precisa? Novas reencarnações para novos reajustes. Então, a partir daí, as relações vão ficando naturalmente mais conturbadas, porque a gente precisa estar retornando para se reajustar o que foi desajustado lá desde o princípio, né? Então, continuando a leitura aqui que Jesus ensina, olha, porque Moisés, pela dureza de vossos corações, ou seja, pela nossa inferioridade, pelos nossos desejos desenfreados,
pelos nossos vícios, pelas nossas paixões. Isso é a dureza dos vossos corações. Vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Nós vamos ler, repito, uma história de um casamento, de uma união, que se dá observando os ensinamentos lá do princípio, né? Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Ou seja, aquelas, aqueles desquites, né, que se dão simplesmente por pura paixão. Ah, tá difícil, vou largar aqui porque eu quero ficar com o outro lá, ou quero ficar com a outra ali. Não é isso, né? Porque se a gente veio para estar junto é para construir. E como tem lá no juramento da Igreja Católica, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ou seja, o que, que isso representa? Já está mostrando para a gente que a vida não é só flores, né? A vida é uma vida de desafios. Como se reconciliar com qualquer adversário em qualquer setor é um desafio. No casamento também é. Então, assim, o que que exige quando a gente tem desafio? O que que exige para a gente superar o desafio? O que que precisamos ter? As virtudes evangélicas, as virtudes cristãs, elas vêm para quê? Para nos auxiliar a superar os desafios. Então, o casamento, ele vai ter sim seus desafios, mas se cada um está imbuído do desejo e se arma ali com a armadura do evangelho, cada qual exercendo a sua função, que é o que nós vamos ler aqui hoje, né? Porque cada um tem a sua função, cada qual exercendo a sua função da melhor maneira possível, não tem erro, né? Não tem como dar errado. Então, Jesus está dizendo isso, né? Nesse ensino dele aqui. Então, a gente vai voltar aqui para o texto de Emmanuel, continuando a leitura. E agora nós vamos continuar aqui. Olha, Paulo não, aqui é Saulo, ele ainda não está convertido. Então, Saulo, ele vai continuar falando para Abigail e vamos imaginar, né? Olha só, os ouvidos do ano 2025 ouvindo essas palavras aqui. Vamos nos abster de julgamentos. Ah, ele era isso, ele era aquilo. Porque eu é, já fiz uma bela introdução para falar dos costumes, né? De como que era. Então, vamos entender aqui. Né? Vamos nos transportar, vamos tentar virar judeu e entrar nessa época aqui. Então, Saulo diz: olha, viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Serei a ordenação da nossa vida. Saulo fala para Abigail, e serás a obediência em nossa paz. Nossa casa será um templo. O exigir, o amor a Deus será a sua maior coluna. O amor a Deus será a maior coluna deste templo, né, que é a casa deles ali. E quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. Então, dentre os costumes judaicos, eu aprendi algumas coisas com o maravilhoso professor Severino Celestino, que é um profundo conhecedor das línguas antigas e dos costumes judaicos, né? Professor universitário, né, de ciências das religiões, ele tem conhecimento vasto aqui. Então, dentre os costumes judaicos, o homem representa a vida social da família. O que é o homem representa a vida social da família? Ele fala de uma forma assim, o professor Severino, né? Da porta para fora, quem representa aquela família é o homem. Então, é o homem que trabalha, é o homem que resolve tudo fora, né? Então, e ele até traz lá o exemplo da parábola do filho pródigo, que quem está no portão para receber o filho, né? Fora de casa, no portão ali para esperar o filho recebe, é o pai, não é a mãe. Nos nossos costumes seria a mãe, né? Ai, meu filho, tal, né? Mas no costume é o pai. O pai responde como diz o professor, né?
os costumes judaicos ali, o homem responde da porta para fora, mas da porta para dentro, dentro é a mulher. É a mulher. Isso não denigre nada, são funções importantíssimas. Não tem essas, assim, entre eles, não haveria essa coisa de, eu sou mais importante só porque eu estou representando fora. E, né? Se não tem, a gente vai ver aqui, se não tem a mulher dentro, o homem fica perdidão. Vamos ver aqui esse Saulo, totalmente uma criança carente, ansiando por esses cuidados ali do feminino, de uma mulher e tudo mais, né? Então vamos entender a importância das funções. Não é função mais ou menos uma mais importante ou menos importante que a outra. São funções diferentes e complementares. Complementares. Um homem que fosse socialmente muito bem sucedido, como era o caso de Saulo, sem esse apoio ali para suas emoções, vindo do que? Da doçura mesmo do feminino, né? E por outro lado, uma mulher com todo esse tesouro do feminino, mas sem alguém que a protegesse, porque na sociedade daquela época era assim, a mulher dependia, né? Então, veja que são complementos. Já está dando tempo, eu nem comecei a leitura, mas vamos lá. Então ele fala, olha. E aí agora ela vai responder: sim, querido, que não faria por ti? Veja, ela não está se sentindo subjugada, ela não está se sentindo humilhada, ela não está se sentindo como é que eu vou dizer? Ai, né? Esse homem machista está me subjugando, ele quer que eu seja empregada dele. Não, ela está feliz da vida, ela está exultante porque ela vai poder exercer aquilo para que ela foi preparada e educada a vida inteira, com alegria e muito natural. É tão natural quanto a gente estudar uma vida inteira e naturalmente ter uma profissão lá no futuro. Natural, natural, né? Então ela fala: olha, sim, querido, que não faria por ti? Mandarás, olha, palavras dela. Aqui é a Abigail falando: mandarás e obedecerei. Serás a ordem da minha vida e eu rogarei ao Senhor que me auxilie. Olha, e agora ela vai falar da função dela. Gente, agora quem falar que isso aqui é menos importante, meu Deus, né? Isso aqui é menos importante, olha, rogarei a Deus que me auxilie a ser o bálsamo de ternura. Se a nossa sociedade tivesse mais bálsamos de ternura, eu acho que nós já estaríamos regenerados, né? Que o Senhor me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe. Veja que é costume, né? Ela aprendeu isso com a mãe dela. Lembrar-me-ei da minha mãe e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Ou seja, ela vai acalentar ele. E isso não é diminuto, isso não é humilhante, isso é amor. Interpretarás para mim a palavra de Deus, porque ele era o doutor da lei, né? E eu serei a sua serva. Ela está falando isso. Ela está falando isso com pesar, com estou sendo forçada, estou sendo subjugada, estou sendo humilhada. Não, ela está falando isso com alegria. Saulo enternecia-se ouvindo aquelas expressões blandiciosas. Eram as mais belas que já havia recolhido de um coração feminino. Mulher alguma que não Abigail jamais assim lhe falara ao espírito impetuoso. Habituado aos longos e difíceis raciocínios, escaldando o cérebro nos sigilogismos dos doutores em busca de futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Então ele ali, no meio em que ele vivia, não existia espaço para essa doçura toda. E a alma humana sente necessidade dessas coisas, né? Desde criança, com a sadia educação doméstica, guardava puros os primeiros impulsos do coração. Então, aqui a gente vai entender que ele
Ele era casto, ele mantinha a virgindade dele, olha. Guardava puros os primeiros impulsos do coração, sem jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas. Ou seja, no princípio, ele não deturpou a função sexual dele. Ele honrou essa função. Ele estava esperando a pessoa certa para que ele se entregasse completamente. Há aqui alguma manifestação mais baixa, né? Então, olha, então eles jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas que soem deixar na alma o carvão das dores sem esperança. Acostumado ao esporte, aos jogos da época, seguido sempre de muitos companheiros em desvario, então os amigos dele se entregavam às paixões. Tiveram o heroísmo sagrado de sobrepor as disposições da lei às próprias tendências naturais. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo, então ele era rigorosíssimo. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene de contactos inferiores com o mundo até que atingisse o tálamo nupcial. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que pelas concepções ideológicas ali, ideológicas não, do caráter de Saulo, ele achava que o homem deveria se manter casto até o casamento, né? Desconcepção dele, até que encontrasse a pessoa correta, ali, ideal, como foi o caso dele encontrar a Abigail. E já deu o nosso tempo, até passou um pouco, nós vamos continuar com essa leitura na próxima semana. Eu espero que todos tenham compreendido, né? Não se apegar à letra que mata, mas ao espírito vivifica. E mais uma vez eu continuo. Vamos fazer uma análise de como são as uniões hoje em dia, os casamentos, né? Claro que eram outros costumes lá, outro povo, mas será que a gente não perdeu demais isso aqui? Demais. E aí a gente talvez possa entender por que que a gente vê tanta degradação das famílias, né? Bom, agradeço a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.